Na semana passada, nós tivemos aqui a exposição do capítulo 7, um capítulo extremamente difícil, né, meus irmãos? Eu espero que a palavra do Senhor tenha sido ruminada por vocês ao longo dessa semana. Afinal de contas, não foi um texto fácil, tratando sobre pecado, sobre confronto, tratando sobre arrependimento e condenação, né? Mas hoje eu quero me dedicar com os irmãos à leitura do texto de Josué capítulo 8, que nos trará um coração no lugar correto. Todos acharam? Josué capítulo 8 diz o seguinte, a palavra do Senhor. O Senhor disse a Josué: não tenha medo e nem fique assustado. Leve com você toda a gente de guerra. Prepare-se e marche contra a cidade de Ai. Eis que entreguei em suas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Você fará com a cidade de Ai e com o seu rei o que fez com Jericó e com o seu rei, exceto que desta vez vocês poderão saquear os seus despojos e o seu gado. Ponha emboscadas a cidade por detrás dela. E então Josué se preparou com toda a gente de guerra para marchar contra a cidade de Ai. Josué escolheu 30.000 homens valentes e os enviou de noite e deu-lhes uma ordem dizendo: ponham-se de emboscada contra a cidade por detrás dela. Não se distanciem muito da cidade e todos estejam alertas. Eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade, e quando eles saírem contra nós, como da primeira vez, fugiremos deles. Vamos deixar que saiam atrás de nós até que tiremos da cidade, porque dirão: estão fugindo de nós como da primeira vez. Assim fugiremos deles. Eles sairão da emboscada e tomarão a cidade, porque o Senhor, o seu Deus, entregará a cidade nas mãos de vocês. Depois de tomar a cidade, ponham fogo nela. Façam segundo a palavra do Senhor. Vejam bem, é isto que estou ordenando a vocês. Agora vamos pular para o verso de número 18, meus irmãos. Então o Senhor disse a Josué: estenda na direção da cidade de Ai a lança que você tem na mão, porque entregarei a cidade nas suas mãos. E Josué estendeu a sua lança na direção da cidade. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e ao estender ele a mão, vieram à cidade e a tomaram. Apressaram-se e puseram fogo nela. Quando os homens da cidade de Ai se viraram para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir nem para um lado e nem para o outro, porque o povo que fugia para o deserto se voltou contra os que os perseguiam. E todo Israel viram que a emboscada havia tomado a cidade, e que a fumaça da cidade subia, voltaram e atacaram os homens de Ai. Da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel, uns de uma parte, outros de outra, e os atacaram de tal maneira que nenhum deles sobreviveu nem escapou. Porém o rei da cidade de Ai foi capturado com vida e levado a Josué. Quando os israelitas acabaram de matar todos os moradores da cidade de Ai, no campo e no deserto onde os tinha perseguido, e todos tinham caído a fio de espada e já estavam mortos, todo Israel voltou à cidade de Ai e a passaram o fio da espada. Os que morreram naquele dia, tanto homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores da cidade de Ai. Porque Josué não retirou a mão que havia estendido com a lança, até haver destruído totalmente os moradores da cidade. Os israelitas saquearam para si o gado e os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor, que havia ordenado a Josué. Então Josué pôs fogo na cidade de Ai e a reduziu para sempre a um montão de ruínas até o dia de hoje. Enforcou o rei da cidade de Ai numa árvore e o deixou ali até a tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram o cadáver da árvore e jogaram na entrada do portão da cidade. E sobre ele levantaram um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Verso 30. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés,
a saber, um altar de pedras toscas que não tinham sido trabalhadas com instrumentos de ferro. Sobre esse altar ofereceram holocaustos ao Senhor, apresentaram ofertas pacíficas. Ali Josué escreveu em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, tanto estrangeiros como naturais, com os seus anciãos, os seus chefes, os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, diante dos sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Metade deles se postou em frente ao monte Gerizim, e outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado anteriormente, para que o povo de Israel fosse abençoado. Depois, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo o que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo o que Moisés havia ordenado que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, e para as mulheres, as crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Ó Deus, esta é a Tua palavra, que o nosso coração esteja preparado para receber a sempre viva palavra do Senhor. Nos livra de toda distração, de todo tipo de pensamento que nos conduz para longe, Senhor, mas que antes o nosso coração e a nossa mente estejam fixos na Tua palavra, para que possamos glorificar o Seu nome. É a nossa oração no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, quero compartilhar com vocês um pouco da minha história pessoal antes de entrarmos aqui efetivamente no texto. Bom, eu cresci como uma criança bastante comportada. Meu pai está ali atrás e não me deixa mentir, depois vocês podem perguntar para ele, meu pai é diácono aqui na igreja. E meu pai, como bom diácono da moda antiga, não deixava que as crianças fizessem bagunça no ambiente de culto. E eu andei sempre a minha vida inteira de uma maneira muito correta. Por quê? Por medo do meu pai. Certamente, o medo da punição que poderia vir dentro de casa me fazia andar de maneira fiel. Obviamente, quando a gente é criança, a gente não entende muito bem essas coisas, né? A gente não sabe lidar com essas questões no nosso coração, mas quando a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo, a gente vai vendo que os nossos pais nos ensinam um caminho correto e desejam o nosso bem. E é muito melhor ser machucado por quem nós amamos do que ser ferido por pessoas que não se importam conosco, né? E quando isso acontece, a gente às vezes fica com o coração dolorido. Tenho certeza que todos vocês aqui talvez em alguma maneira se identificam por terem já sido corrigidos pelos seus pais. E eu digo a vocês, levantem as mãos aos céus e agradeçam a Deus pelos pais que vocês têm, que corrigiram vocês naquilo que precisava ser feito. E é interessante que no momento eu me lembro efetivamente de um dia específico, de uma das coisas que eu havia feito errado, meu pai me corrigiu. E depois da correção a gente acaba ficando meio amuado, né? A criança fica ali no cantinho, ela não quer conversar. Aí às vezes vem a mãe ou o pai assim para conversar, daquele jeito meio sem jeito, e a criança fica assim retraída. Eu me lembro desses momentos na minha jornada, e você vai entender por que eu estou dizendo e contando isso para vocês aqui nessa manhã. Mas é interessante que, embora a gente tenha grandes momentos como esse na nossa história, nada muda na relação dos nossos pais para conosco. Os nossos pais, de uma maneira mágica, e eu diria mágica porque essa é a percepção de uma criança, mesmo depois de terem corrigido os seus filhos, amam profundamente os seus filhos. Fizeram isso muitas vezes sem a gente saber, com dor em seu próprio coração, de saber assim, eu preciso corrigir o meu filho agora, porque eu o amo profundamente. E na semana passada nós tratamos em um momento assim, muito doloroso, onde o Senhor, o Deus de Israel, estava corrigindo o seu povo. Vocês se lembram do pecado de Acã, que na verdade era o pecado de todo Israel, e da maneira pela qual Deus corrigiu aquele povo de uma maneira extremamente rigorosa. E é exatamente o texto que lemos nesta manhã, em Josué capítulo 8, uma continuação direta do que lemos em Josué capítulo 7. Na verdade, um verdadeiro desfecho para aquela história e para aquele contexto. Mas eu imagino o coração dos israelitas
depois de todo aquele cenário, vocês se lembram, Acã e a sua família foram apedrejados, queimados, e o lugar onde isso aconteceu ficou conhecido como Vale de Acor, ou Vale da Aflição. E eu imagino os israelitas saindo daquela região, saindo daquele momento de trevas, saindo daquele momento onde foram reprimidos pelo Senhor, com um coração desanimado, com um coração meio xoxo, igual uma criança quando é corrigida pelo seu pai. Quando aquilo acontece com o povo de Israel, e imagine, você se lembre que exatamente a função de Josué ali era conquistar toda a terra. Eles tinham uma função clara estabelecida pelo Senhor, e eles deveriam conquistar todas as cidades ali. E embora aquele episódio em Acã, que aconteceu com a família de Acã, ali naquele vale, no Vale de Acor, aquele episódio foi um episódio extremamente difícil, eles deveriam prosseguir dali em direção àquilo que deveriam fazer. Mas eu imagino que o coração dos israelitas estava desanimado, meus irmãos. O coração dos israelitas estava entristecido. O coração deles estava como o coração de um filho a ser corrigido pelo seu pai. O coração doloroso, um coração pesado. Talvez ainda pesado pensando, nós poderíamos ter evitado aquela maldade, ter evitado o pecado contra o Senhor, se nós tivéssemos sido um pouco mais rigorosos, se nós tivéssemos repassado as instruções. Se coloque no lugar então de Josué como líder de todo aquele povo. Certamente Josué, como um bom líder, se sentiu amplamente responsável pelo pecado da nação. Qual é o sentimento após a queda, meus irmãos? Tristeza, dor, lamento, choro, angústia. Quantas vezes você e eu já sentimos angústia na alma por conta do pecado? Por termos pecado contra o Senhor? Por termos ferido a santidade de Deus? É exatamente assim que eu imagino o coração dos israelitas ali. Mas o que acontece é que, de uma maneira gloriosa, o texto que lemos começa com palavras do Senhor. As palavras do Senhor vão até Josué. Veja mais uma vez o verso de número 1. O texto começa dizendo: o Senhor disse a Josué: não tenha medo e nem fique assustado. Não tenha medo e nem fique assustado. O que Deus está fazendo aqui, meus irmãos, como um bom pai, é literalmente encorajando mais uma vez, reafirmando a promessa que Deus havia feito. Lembre-se que este texto é muito similar ao texto de Josué, capítulo 1, seja forte e corajoso, não temas, eu sou contigo. Certamente Deus estava aqui lembrando Josué, e por consequente, também lembrando o povo de Israel, de que a presença dele permanecia com o povo, de que ele continuava amando aquele povo, porque aquele povo era propriedade exclusiva do Senhor, porque Deus mesmo havia estabelecido com aquele povo uma aliança, e esta aliança com bases em amor. Certamente Deus, então, ao falar com aquele povo, conduz aquele povo para um momento de renovação. E o texto que lemos aqui, meus irmãos, ele pode ser dividido em duas partes, que é onde a gente vai trabalhar nessa manhã. A primeira parte, como sendo a maior parte do capítulo 8, a conquista definitiva agora da cidade de Ai. E a segunda parte, uma mudança completa de cenário, a partir do verso 30 ao verso 35, onde o povo e Josué são transportados para um outro momento. Parece que o texto tem alguma imagem sendo encerrada de maneira abrupta, a batalha se termina como num filme, aquela cena é cortada, e eles agora são levados para um outro lugar, e aquela cena retoma em um outro espaço. E o lugar onde eles estavam aqui era a cidade, ou a região da cidade de Siquém, bem distante, aproximadamente 40 quilômetros do lugar onde Ai estava. Ou seja, aquele povo, depois de ter tomado a cidade de Ai, voltaram ao seu acampamento em Gilgal, às margens do rio Jordão, tomaram todo o povo, homens, mulheres e crianças, e seguiram em viagem para Siquém, até um lugar onde existiam dois montes muito conhecidos. Esses montes eram chamados, primeiro, Monte Gerizim e Monte Ebal. Nesses dois montes, o povo de Israel é transportado para lá. E ali Deus estabelece um momento de renovação, de aliança, de uma maneira muito clara. Deus está nos ensinando algo aqui. E nessa manhã a gente vai se dedicar a aprender um pouco mais sobre o caráter de Deus,
sobre a sua santidade, sobre a sua fidelidade e principalmente sobre um Deus que renova a aliança com seu povo. Um Deus que possibilita um recomeço após a queda. Um Deus que, após um momento de escuridão e de repreensão pelo pecado, chama o seu povo de volta para baixo das suas asas, para dentro do seu amor. E é exatamente isso que vamos estudar aqui. E o primeiro ponto, meus irmãos, que eu quero destacar para vocês, nós lemos aí do verso 1 ao verso 8, o verso 18, o verso 26 a 29, os momentos da conquista da cidade, é que o pecado e a sua tristeza não são o final da história. Lembra que eu falei para vocês a respeito do coração dos israelitas? A respeito de como provavelmente aquele último episódio do capítulo 7 tinha trazido uma série de marcas bem profundas ao coração. Lamento, dor, tristeza, choro, talvez os amigos de Acã se lamentando ou chorando de alguma maneira, lamentando por não terem sido instrumentos para advertir o seu irmão, para que ele não fizesse algo que era reprovável diante dos olhos do Senhor. E seria minimamente estranho a gente não identificar esse tipo de sentimento no coração dos israelitas. Afinal de contas, o coração deles é exatamente como o nosso, meus irmãos. O coração do ser humano trabalha da mesma maneira. De certo, eles estavam agora com muitas inseguranças, incertezas, angústias, mesmo depois daquele pecado ter sido tratado pelo próprio Deus. Mas Deus, como eu disse a vocês, de uma maneira paternal, de uma maneira gloriosa e amorosa, fala a Josué e ao povo, animando este povo com a sua fidelidade. O texto que nós lemos aí no verso de número 1, o Senhor diz a Josué: não tenha medo e não fique assustado. Ele continua dizendo: leve com você toda a gente de guerra e prepare-se e marche contra a cidade de Ai. Eis que entreguei em suas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Eis que entreguei em suas mãos. Esta é a palavra do Senhor. O Senhor está restabelecendo então o princípio norteador, a missão norteadora de Israel em conquistar a terra. Eu imagino o coração dos israelitas pensativos assim: será que Deus nos dará mesmo a vitória mais uma vez? Será que o Senhor nos restabelecerá como povo da sua aliança? Ou será que o Senhor nos desfará? Será que o Senhor nos destruirá pelo poder das mãos desses homens ímpios, como juízo ainda por tudo aquilo que aconteceu entre nós? Mas as palavras de Deus reafirmam exatamente a sua fidelidade, meus irmãos. As palavras do Senhor vão como um alívio, como um bálsamo para a ferida que estava aberta pelo pecado. Deus está dizendo: não tenha medo, Josué, eu entreguei a cidade de Ai em suas mãos. Eu mesmo, Senhor, entreguei a cidade de Ai em suas mãos. Não só a cidade, mas também o rei, o seu povo e a terra. Que coisa preciosa. Deus afirmando mais uma vez o seu compromisso pactual com o seu povo, de uma maneira que nós seríamos incapazes de fazer, meus irmãos, de uma maneira tão bela, que nós seríamos incapazes de perceber ou de realizar. Somente Deus, que tem todo o poder, somente este Deus, soberano sobre todas as coisas, que está decretando sobre o povo daquela cidade a sua destruição, e está entregando esta cidade nas mãos dos israelitas, diz a este povo o seguinte: não tenham medo. Não tenham medo. E estas palavras entregues a Josué, que deveriam ser repassadas ao povo, chegam aos corações do povo, eu imagino, como trazendo boas lembranças de um tempo onde eles foram animados para tomarem a terra que foi prometida a eles e aos seus antepassados. Deus estava dizendo o seguinte: eu passo uma borracha sobre o que aconteceu e nós seguiremos em frente. Eis que entrego diante de vocês, nas mãos de vocês, a cidade de Ai e toda a sua terra. Não diferente dos israelitas, como eu disse, nós hoje talvez enfrentamos momentos como esse. Só você, meu irmão, diante de Deus pode ver o seu coração, e só você sabe quais são as marcas que você carrega por conta do pecado. Talvez você está aqui hoje lamentando, o pastor Cristiano reafirmou isso no momento de abrir o culto, dizendo: talvez você chegou aqui triste, talvez você passou a semana sendo confrontado pela palavra de Deus, o que é uma coisa excelente, para que você se arrependa, para que você abandone o pecado,
E eu espero e creio que Deus certamente continua fazendo isso e continuará fazendo isso conosco, porque Ele nos ama profundamente e somos o seu povo. Mas sentir as angústias do pecado pode nos conduzir a momentos de muita tristeza. Se você é um crente legítimo, se você é um filho de Deus, ao ser confrontado pelo seu pecado, ao ser confrontado com a sua maldade, o seu coração ruim, com todos os seus atos pecaminosos diante da santidade de Deus, foi o que ressaltamos na semana passada. Deus é santo, meus irmãos, e a exigência do Senhor para nós é: sede santos, pois eu, o Senhor, sou santo. E quando somos confrontados, talvez você esteja aí agora, carregando o desânimo, a tristeza, a angústia, mesmo depois de já ter sido tratado o seu pecado, mesmo depois de você já ter clamado ao Senhor por arrependimento e por perdão, mesmo depois destes momentos, talvez o seu coração ainda esteja tomado pela insegurança por conta de uma queda. Deus vê o seu coração nessa manhã, meu irmão. Deus sabe das suas angústias, dos seus lamentos. Deus conhece a sua estrutura. Deus sabe que nós somos pó. Deus olha para nós e sabe da nossa humanidade. Por isso, saiba de uma coisa, meu irmão: talvez a angústia que você esteja vivendo agora, mesmo depois de já ter sido tratado o seu pecado, mesmo depois de você já ter confessado o seu pecado, mesmo depois de você já ter se reconciliado com o seu irmão, esta angústia não deveria encontrar lugar em seu coração, porque Deus perdoou os nossos pecados. Nós lemos aqui no texto de oração de confissão nesta manhã, que se nós confessarmos os nossos pecados ao Senhor, Ele é o que, meus irmãos? Fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça ou impureza. Meus irmãos, o que Deus deseja fazer com o seu coração nessa manhã é restaurar a alegria da salvação em seu coração. Por isso, saiba de uma coisa: se o seu pecado foi confessado a Deus, se o seu pecado foi corrigido, se você já corrigiu o seu erro para com os seus irmãos, e todas as coisas estão às claras, como a luz do dia, Deus perdoou os seus pecados. E a palavra de Deus nos diz pelo apóstolo Paulo: já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meus irmãos, que isso enche o seu coração de ânimo, porque as palavras do apóstolo Paulo, na final de contas, as palavras do Senhor a nós, são palavras de encorajamento. Não tenha medo, eis que entrego a cidade de Ai em suas mãos, eis que retomam vocês o caminho que eu determinei para que vocês seguissem, eis que vocês retornam à santidade, eis que vocês retornam para ser luz para todos os povos. Em outras palavras, Deus estava restabelecendo Israel em sua posição e reestabelecendo a segurança da salvação nos corações dos israelitas. E é isso que Deus deseja fazer no seu coração nessa manhã. Deus restaure a alegria da salvação em seu coração. Que Deus anime você, porque muitas vezes, meus irmãos, isso é muito triste. Nós viemos para a igreja aqui, nós estamos aqui, chegamos aqui para cantar, mas o nosso coração continua entristecido. Os pecados já foram confessados, já foram abandonados, mas por algum motivo nosso coração continua preso à culpa, ao nosso passado. Deus não tem nada a ver com isso, meus irmãos. O que Deus coloca diante de nós é um recomeço completo. Dos nossos pecados, confessados e abandonados, Ele já não se lembra mais. Será que nós entendemos a grandeza, a gravidade, o tamanho do perdão e da misericórdia de Deus? Porque embora nós encontremos nas Escrituras diversos textos, onde são ressaltadas para os nossos olhos a santidade, a ira de Deus contra toda a impiedade e pecado, tantas vezes os salmistas vão dizer assim: as tuas misericórdias, Senhor, são mais altos que os céus. Embora, Senhor, os nossos dias sejam de lamento, mas durante toda a nossa vida nós encontramos a sua misericórdia. Lembre-se da Escritura, lembre-se da palavra de Deus. O que você precisa para animar o seu coração e ser restituído em seu coração a alegria da salvação é de palavra de Deus. Por isso eu quero te recomendar para que você faça algo: comece a memorizar as Escrituras.
Comece a guardar estes versos no íntimo do seu ser, de maneira que você seja lembrado pela palavra, pela Escritura, os feitos de Deus. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Onde você está? Por isso, o que acontece aqui, meus irmãos, para com os israelitas, é o ânimo do Senhor, o restabelecimento do Senhor, o Deus de amor reafirmando o seu amor pactual para com o seu povo de maneira incondicional. E aqui vale um adendo: embora, meus irmãos, algumas das bênçãos da aliança mosaica estivessem condicionadas à obediência do povo de Israel, como por exemplo é a terra, enquanto eles permanecessem obedecendo à lei de Deus, eles permaneceriam naquela terra. A aliança que Deus estabeleceu com o seu povo é uma aliança incondicional, de graça. Isso significa que apesar do seu povo, Deus continua sendo amoroso e gracioso e continua mantendo a aliança que Ele estabeleceu com o seu povo. Não perca isso de vista. A aliança que Deus estabelece conosco, a aliança que Deus estabeleceu com os israelitas, a aliança que Deus estabelece com o seu povo, é uma aliança de graça. Só que será que nós entendemos o que de fato significa graça? Porque nós somos muito moralistas. Nós somos conduzidos pelas nossas ações. Nós somos desejosos por apresentar boas obras que nos justifiquem. Cuidado com isso, meu irmão. Porque Deus não está clamando aqui aos israelitas obras que os justifiquem. Porque não há obras que sejam suficientes para justificá-los diante de Deus. Mas o que Deus está dizendo a este povo é: eu estou com vocês, eu caminho entre vocês, vocês são o meu povo e eu sou o Deus de vocês. Por isso, além de memorizar a Escritura, além de ouvir as palavras do Senhor, mude as suas convicções do seu coração. A gente está acostumado, às vezes, a pensar que nós temos aplicações da Escritura que são o tempo inteiro práticas, né? Vá e faça algo, vá e fale com alguém, vá e se ajoelhe, vá e ore, coisas do tipo. Mas existem aplicações, meus irmãos, que mexem no campo das nossas convicções. E essa é uma delas. Que as suas e as minhas convicções estejam firmadas na aliança que Deus estabeleceu conosco, que é uma aliança de amor incondicional, apesar de nós. E que isso te conduza cada vez mais a uma contrição sincera diante de Deus. Porque não há nada que nós possamos fazer para retribuir os feitos do Senhor por nós. É exatamente o que vemos aqui. Embora nós, seres humanos, somos extremamente terríveis, meus irmãos. Quando alguém peca contra nós e nós perdoamos as pessoas, ou pelo menos dizemos que perdoamos as pessoas, muitas vezes nós continuamos guardando em nossos corações o espaço da mágoa. Quantas vezes nós tratamos diferente aquele que pecou contra nós? Mas Deus não faz isso. Deus mantém a sua palavra da mesma maneira, da mesma forma. O seu amor continua sendo manifesto aos israelitas aqui da mesma maneira. Deus não trata o povo de Israel agora de maneira diferente. Deus trata aquele povo como sempre tratou. Por isso que os nossos corações sejam alicerçados na confiança da palavra de Deus. E nós encontramos isso nos versos 3 a 8 do texto que lemos. Porque Josué começa a instruir o povo de Israel de uma maneira agora diferente do que havia acontecido, e agora todo o povo começa a marchar em direção a Ai, porque Deus já havia dito: eis que entrego a cidade nas suas mãos. Então o povo inteiro começa a marchar em direção a Ai. E a palavra de Deus começa a se cumprir, porque Josué lembra o povo de algo extremamente importante. Josué diz o seguinte: ponham-se de emboscada contra a cidade, palavras do próprio Deus, por detrás dela, não se distanciem muito da cidade, e que todos estejam alerta. Assim, olha só, no final aí do verso 8, então vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade, porque o Senhor, o seu Deus, entregará a cidade nas mãos de vocês. O que Josué está fazendo com o povo de Israel é animando aquele povo com as mesmas palavras pelas quais ele foi animado. Josué é tomado mais uma vez dizendo o seguinte: depois de tomar a cidade, ponham fogo nela, façam segundo
a palavra do Senhor. Josué simplesmente diz o seguinte: vocês vão fazer isso, vocês vão preparar uma emboscada aqui. E este plano, meus irmãos, foi dado pelo próprio Deus, orquestrado pelo próprio Deus. Diferente então do que aconteceu em Jericó, quando a cidade caiu de maneira sobrenatural, pela obra simples e única do Senhor, aqui Deus está usando um estratagema do povo de Israel. O povo então está trabalhando em meio à sua guerra, mas Deus está entregando a cidade nas mãos daquele povo. Mas as palavras que ressaltam aos meus olhos e devem ressaltar aos seus, é o que nós encontramos no verso 8, quando Josué diz: façam tudo conforme a palavra do Senhor. Façam tudo conforme a palavra do Senhor. A instrução para nós, meus irmãos, nesta manhã continua sendo a mesma. Façam tudo conforme a palavra do Senhor. Como é que Deus restaura a alegria da salvação no coração dos crentes? Os crentes continuam fazendo tudo conforme a palavra do Senhor. Portanto, que isso habite em seu coração, que esta obediência à palavra de Deus inspire o amor a Deus no seu coração, e que este amor de Deus no seu coração inspire a sua obediência a Deus. Veja, amor e obediência estão intimamente relacionados, porque nos dizem que vivemos, muitas pessoas vão dizer o seguinte: eu amo ao Senhor, eu amo a Deus, eu amo Jesus Cristo, eu amo a igreja, eu amo meu irmão, eu amo meu pai, eu amo minha mãe. Ora, mas Jesus disse: aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Meus irmãos, amor sem obediência é mentira, e obediência sem amor é hipocrisia. Veja muito bem isso em seu coração. O que Deus nos chama então, assim como Josué reafirma aos israelitas, é: façam tudo conforme a palavra do Senhor. Por quais fundamentos? Primeiro, obediência. Por quê? Porque Deus nos ama e nós amamos ao Senhor. E se nós amamos ao Senhor verdadeiramente, obedeceremos às suas palavras. Cuidado então como você vive a sua vida. Cuidado então com o que você diz, o que sai da sua boca. Porque ao dizer que amamos, será que as nossas ações refletem efetivamente o amor que dizemos ter? Será que nós amamos efetivamente da maneira que Jesus espera que o amemos? Jesus, meus irmãos, não está impressionado com as declarações maravilhosas de amor que você pode produzir com as suas palavras. Jesus está interessado em seu coração completamente obediente às palavras dele. Jesus não quer que você declare simplesmente com seus lábios que você ama, porque senão nós podemos nos tornar exatamente como alguns dos fariseus do tempo de Jesus, onde Jesus declara sobre eles o seguinte: este povo me honra com os lábios, mas o coração deles está distante de mim. Palavras do profeta Isaías, colocadas pelo Senhor Jesus, por conta da hipocrisia dos fariseus. Talvez a falta de alegria dos nossos corações na salvação seja por conta e devida à nossa hipocrisia. Quantas vezes dizemos coisas que efetivamente não são verdadeiras? Mas, meus irmãos, prosseguindo o texto, os versos 18 a 29 vão declarar aqui o final do estratagema dado por Deus aos israelitas para tomarem a cidade de Ai. E o que acontece é exatamente como estava descrito. Deus dá uma instrução clara a Josué no verso 18, dizendo: Josué, estenda a sua lança contra a cidade de Ai. Meus irmãos, o símbolo que acontece aqui nada mais é do que ao Josué fazer este ato, talvez marcando junto com suas tropas o sinal do que deveria acontecer, mas certamente ao estender a sua lança contra Ai, ele estava declarando o juízo de Deus sobre aquela cidade. Não se esqueça que o propósito de Deus ao trazer Israel para a sua terra, além de dar aquela terra àquele povo, era também trazer juízo sobre toda a impiedade das nações de Canaã. Então, quando Josué estende as suas mãos e direciona a sua lança contra a cidade pela ordem do Senhor, o juízo está sendo decretado sobre aquela cidade. E então, tudo acontece da maneira pela qual o Senhor estabeleceu. A cidade então é tomada,
A cidade é saqueada, queimada. Os seus inimigos ali, os inimigos do povo de Deus, são mortos. O que acontece aqui nada mais é do que lembrando daquilo que falamos na semana passada, o chamado Herém, a condenação justa de Deus sobre a impiedade do pecado, e aquela cidade é entregue ao Senhor para a destruição. Com uma diferença: os despojos daquela cidade agora poderiam ser tomados pelos israelitas. Imagine o coração dos israelitas ao ouvirem estas palavras, meus irmãos. O lamento, se Acã não tivesse sido aquele que cobiçava coisas indevidamente, talvez agora ele poderia ter aquilo que desejava, da maneira que Deus havia estabelecido. E o verso 29 termina dizendo e dando-nos o relato da queda derradeira da cidade de Ai, a morte do seu rei, e o sinal que é colocado para todas as nações de Canaã saberem de que o Senhor estava batalhando por Israel. Aquele símbolo de matar o rei da cidade provavelmente aconteceu também com o rei de Jericó, embora a Bíblia não nos relate. Mas é exatamente aquilo que aconteceu. O rei é colocado sobre uma árvore, o seu corpo é estendido diante de todos à luz do dia, para que todos olhem e vejam as consequências do pecado. O seu corpo está estendido sobre a madeira, para que todos vejam a consequência do pecado. E depois daquilo, o corpo daquele rei é tirado e é feito um memorial de pedras. E Josué destaca algo no texto para nós, meus irmãos, no verso 29. Levantaram sobre ele um montão de pedras. E a Bíblia diz que estas pedras permanecem até os dias de hoje, como um memorial, como uma lembrança clara para o povo das consequências do pecado e da desobediência. Assim como aconteceu com Acã. A queda de Ai representa então, meus irmãos, para o povo de Israel, não só o momento onde Deus estava restabelecendo aquele povo ao seu propósito original, mas também o momento onde aquele povo era tomado de grande alegria, porque Deus estava devolvendo a alegria para os israelitas diante da sua fidelidade para com aquele povo. Por isso esta queda desta cidade aqui, no capítulo 8, é tão significativa para nós. É tão importante para a história do povo de Deus. As duas cidades, Ai e Jericó, marcam o ritmo do que acontecerá ao longo dos capítulos de Josué que se seguem à frente. Por isso esse texto é tão importante. Deus entrega Ai nas mãos dos israelitas, reafirmando a aliança e a sua fidelidade, que são inabaláveis, apesar de nós, meus irmãos. E o que é interessante para nós aqui é que o que acontece logo em seguida, que nos leva a um segundo ponto de entendimento deste texto. O primeiro, como nós já tratamos aqui, que o pecado e a tristeza não são um ponto final, Deus devolve a alegria ao seu povo. Mas o segundo é que Deus restabelece e renova a aliança que Ele fez com o seu povo mediante a sua palavra que é central em todas as coisas. E aí nós podemos encontrar isso, os versos 30 a 35. E aí veja você que acontece uma mudança drástica de cenário. Acontece uma mudança brusca, como eu disse a vocês, 35 quilômetros de caminhada, aquele povo deixa as ruínas de Jericó, deixa as ruínas de Ai, deixa o seu acampamento em Gilgal, na região do rio Jordão, e vão em direção ao norte, ao coração da terra de Israel, a um local chamado Siquém, onde eles vão se encontrar com esses dois montes. Deus tem algo preparado para aquele povo ali. E isso está relatado para nós em Deuteronômio, capítulo 27, nas palavras de Moisés, dizendo: quando vocês forem e passarem o Jordão, Moisés diz ao povo de Israel, estas tribos devem se colocar sobre o monte Gerizim, para abençoar o povo. Então Moisés vai listar o nome dessas tribos. No verso 13 do capítulo 27 de Deuteronômio, Moisés continua dizendo, e estas outras tribos estarão sobre o monte Ebal, para amaldiçoar o povo. Então, Moisés lista as tribos que estariam no monte Ebal. E os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz. O cenário é o seguinte, meus irmãos, eu quero ler a descrição de um importante teólogo da história, Francis Schaeffer, que vai dizer o seguinte: todo Israel, com seus anciãos, os seus príncipes, os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os levitas e sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor. Tanto os estrangeiros como naturais, metade deles em frente ao monte Gerizim e a outra metade em frente ao monte Ebal. As mulheres, os meninos, os estrangeiros que andavam no meio deles. Esta, então, era a congregação de todo o povo de Deus. Não somente os guerreiros.
Ninguém foi deixado no acampamento em Gilgal. Deus ordena que ao monte Gerizim deva ser marcado como o monte da bênção. E o mais alto, o monte Ebal, deva ser marcado como o lugar da advertência, o lugar da maldição. Deus estava dando ao povo uma enorme lição prática, meus irmãos. O que aconteceria com eles na terra iria depender aparentemente de onde eles estivessem morando, ou o monte Gerizim, ou o monte Ebal. O povo deveria ouvir no monte Gerizim as bênçãos que Deus lhes daria se guardassem a lei do Senhor, e do monte Ebal as maldições que cairiam sobre eles caso não o fizessem. Este é o cenário então dos versos 30 a 35. Todo o povo, como se nós estivéssemos aqui agora, meus irmãos, exatamente como estamos, uma metade da igreja no lado do monte Ebal, outra metade no monte Gerizim, e a estrutura geográfica daquele local, meus irmãos, é surpreendente. Os dois montes formam um vale entre eles, que faz como se fosse um grande anfiteatro, de maneira que as tribos que estavam posicionadas em um monte poderiam falar de maneira clara e soaria em alto e bom som para todos que estivessem no meio e para todos que estivessem no outro monte. E no meio do povo de Israel estavam os levitas com a presença da arca de Deus. Este era o cenário que estava construído ali. E a Bíblia vai dizer que Deus estabelece, reestabelece, renova a aliança com o Senhor, ali, com o povo, ali naquele monte chamado Monte Ebal. O Monte Gerizim, meus irmãos, é conhecido como o Monte da Bênção, primeiramente porque Deus falou a Abraão, primeiramente na terra de Canaã, naquele monte. Provavelmente foi ali aonde Abraão se encontrou com o Senhor e ouviu as palavras do Senhor. Por isso aquele monte é conhecido como o Monte da Bênção. Não é à toa que o Monte Ebal passa a ser conhecido agora como o Monte da Maldição, porque a partir do Monte Ebal, os israelitas deveriam ler todo o texto de Deuteronômio capítulo 27, 28 e 29, que declaram exatamente as bênçãos e as maldições pela obediência e pela desobediência. E o que acontece ali, e o verso de número 30 e 31 nos diz o seguinte: então Josué edificou um altar ao Deus, Senhor Deus de Israel, no Monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado. De Israel, segundo o que está escrito na lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas que não tinham sido trabalhadas com instrumento de ferro. Sobre este altar ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. É interessante que Josué edifica o altar não no monte Gerizim. Você consegue perceber isso no texto? Não no monte da bênção, mas o altar é edificado no monte Ebal, no monte da onde as maldições eram proclamadas. Certamente Deus estava estabelecendo um princípio didático, meus irmãos. O altar ficava no monte que simbolizava a desobediência do povo. O altar para o sacrifício, o meio necessário para que houvesse comunhão com Deus, ficava no local aonde as maldições eram proferidas. Deus está cuidadosamente identificando e dando um lembrete a este povo da sua misericórdia e da sua graça, porque fornece um meio para a redenção, porque fornece um meio pelo qual a aliança pode ser mantida apesar de todas as maldições. O altar de sacrifício ficava então no monte da maldição, nos lembrando exatamente que aonde nós falhamos, nós precisamos de reconciliação. E esta reconciliação, ela é dada, é provida pelo próprio Deus. Por isso os altares dos israelitas, meus irmãos, e aqui um detalhe que talvez escapa aos nossos olhos, eram feitas, como diz o texto, com pedras não trabalhadas, pedras chamadas aqui no texto de pedras toscas, para que fossem feitas diferenças entre como os cananeus, aqueles povos que eram ímpios, adoravam as suas divindades. E haveria uma distinção clara e visual em como os israelitas adoravam ao Senhor Deus, o verdadeiro Deus. As pedras não trabalhadas pelas mãos dos homens eram constituídas para serem um altar. De uma maneira clara, nós percebemos que não há obra humana alguma que possa apresentar diante de Deus sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Parece algo interessante. E ainda hoje, nós somos instruídos a respeito das consequências e das maldições do pecado.
O que vimos na semana passada, meus irmãos, é só um reflexo disso. Mas se você olhar na sua própria história e a história de pessoas ao seu redor, você verá a destruição e a maldade que o pecado traz. Como eu disse a vocês, o pecado sempre cobra o seu preço. E o salário do pecado é a morte. Isto continua valendo, sendo verdadeiro em nossos dias, meus irmãos. Existem pessoas mergulhadas na morte, mergulhadas na destruição do pecado. Nós encontramos em nosso mundo, aonde olhamos, à direita ou à esquerda, destruição e morte por conta do pecado. E diante daquele povo, quando as maldições e as bênçãos eram declaradas, o verso 32 nos diz ainda que Josué faz uma cópia da lei, segundo a instrução de Moisés, e coloca naquele monte, no Monte Ebal, diante dos israelitas. Diante da presença do Senhor, diante da arca que simbolizava de fato a presença gloriosa de Deus com o seu povo. Tudo isso acontece ali, de uma maneira clara, de que todo o povo, como diz o texto, estava testemunhando com os seus olhos, estava testemunhando com o seu coração, Deus renovando a aliança diante deles. Portanto, aquele marco no Monte Ebal e Gerizim, é um marco importante para a história do povo da aliança, para o povo de Israel, em toda a conquista que se dará a partir daqui adiante. No coração da terra de Israel, aquele povo então tem a sua aliança confirmada. E o texto, meus irmãos, ainda destaca mais. O texto vai dizer ainda que não houve uma só palavra no verso 35 de tudo o que Moisés havia ordenado, que Josué não lesse para toda a congregação de Israel. Toda a congregação de Israel estava ouvindo a lei do Senhor, estava atenta, porque aquela aliança era estabelecida com absolutamente todo aquele povo. Então eles seriam lembrados, durante toda a sua história e jornada, da grande aliança que Deus tem, do grande amor que Deus derrama sobre o povo, e da devoção que deveriam apresentar em seus corações, diante da sua jornada e diante de Deus. Os montes na história do povo de Israel nos apontam memórias, né? Se você se lembrar, Abraão foi levado a um monte para ser provado por Deus. O povo de Israel recebe a aliança no Monte Sinai, que marca um momento histórico no povo de Deus e na nossa história também. Agora, o Monte Ebal e Gerizim marcam a renovação da aliança, uma vez que aquele povo agora está dentro da sua terra. Outros montes marcam a história do povo de Deus, como o Monte Sião, onde Davi edifica de alguma maneira ali a sua habitação e prepara um lugar para a habitação do Senhor, o templo. Mas mais do que o Monte Sinai, mais do que o Monte Ebal, mais do que o Monte Gerizim, mais ainda do que o Monte Sião, nós encontramos na história do povo de Deus o Monte Calvário. E é no Calvário, meus irmãos, que nós encontramos a grande renovação de aliança, e o estabelecimento e a expansão desta aliança para todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, não mais delimitados agora por uma geografia ou etnia, mas agora um povo que deveria confessar com os seus lábios e crer em seu coração que Deus ressuscitou o seu Cristo de entre os mortos. Por isso, no Calvário, o Senhor muda a história do povo de Deus. No Calvário, o Senhor muda de uma vez por todas a nossa história. No Calvário, nós encontramos a lei de Deus e as suas maldições sendo lançadas naquele corpo que foi estendido sobre a madeira. No Calvário, nós encontramos o verdadeiro sacrifício, assim como foi apresentado no Monte Ebal, o definitivo sacrifício pelo pecado, a oferta pela nossa culpa, Cristo Jesus, e este crucificado. Meus irmãos, no Monte Calvário, Cristo leva toda a nossa desobediência, Cristo leva toda a nossa tristeza, toda a nossa angústia, e nos conduz a um caminho novo e perfeito. No Monte Calvário, o véu do templo se rasga de cima a embaixo. No Monte Calvário, Deus pavimenta um caminho para o seu povo. No Monte Calvário, Deus derrama a alegria da sua salvação sobre todos os povos,
de maneira, meus irmãos, que naquele último dia, onde Cristo nos apresentará ao Deus Pai, haverá ali povos de todas as raças, tribos, línguas e nações, e todos nós cantaremos juntos ao Cordeiro: Santo é o Senhor, pelos séculos dos séculos, porque fostes morto, mas agora vives, e vives para sempre. Que isso enche o seu coração de alegria, que o seu coração seja cheio e renovado com a alegria da salvação que o Senhor Deus nos dá. Tudo isso, meus irmãos, por pura graça. Tudo isso, meus irmãos, apesar de nós. Tudo isso, meus irmãos, apesar das nossas desobediências e quedas constantes, Deus continua administrando sobre nós o seu povo, o povo da aliança, o seu amor pactual. E embora nós sejamos infiéis em alguma maneira, Deus não larga as nossas mãos jamais. Guarde isso em seu coração, para que a obra de Cristo, os feitos da obra de Cristo, a justificação, a santificação, aquilo que estamos vivendo agora, que isso esteja com um claro entendimento em nossos corações, meus irmãos, porque isso certamente conduzirá você a uma verdadeira alegria que não pode ser roubada. A verdadeira alegria da salvação mantém o crente na sua perseverança durante toda a sua jornada de vida, até o último dia, onde ele mesmo almeja encontrar-se com o seu Senhor e vê-lo face a face. Que o seu coração seja nutrido com a alegria do Senhor nessa manhã. Que você seja nutrido com a alegria da salvação de Deus. Que você se dedique diligentemente a estudar e compreender os efeitos da obra de Cristo. Que você se dedique sistematicamente a se dedicar de fato a estudar as Escrituras. Que você conheça a palavra do Senhor, para que todo engano diabólico seja dissipado da sua mente e do seu coração. Nós não estamos mais diante do Monte Ebal, o Monte da Maldição, mas agora estamos diante do Monte Calvário, meus irmãos, onde encontramos a nossa verdadeira redenção. Vamos orar. Ó Deus, graças te damos, ó Pai, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu favor. Obrigado, Senhor, porque tu és bom e fiel, apesar de nós sermos infiéis. Que o seu nome, Senhor, seja engrandecido nesta tarde. Que o nosso coração, Jesus, possa ser um coração fiel. Enche, Senhor, e devolve ao seu povo aqui, meu Pai, a alegria da tua salvação. Se porventura há entre nós aqueles que estão pelejando em sua luta contra o pecado, que o Senhor possa fortalecê-los nesta batalha. Que o Senhor envie irmãos e irmãs que sejam suporte e auxílio, não em julgamento, Senhor, ou condenação, mas suporte e auxílio na santificação, para que assim nós vivamos a nossa vida em comunidade, uns abençoando os outros, de maneira, Pai, que o seu nome seja glorificado em nós. Que o Senhor nos leve a contemplar o Monte Calvário e toda a obra de Cristo na cruz, de maneira que ela esteja plenamente em nossos corações e em nossas mentes, para que ao sermos confrontados pela culpa, ao serem lançadas sobre nós as acusações do diabo, nós possamos ter vivo em nosso coração e em nossa mente as palavras do Senhor, porque o Senhor declara sobre nós: já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso te pedimos, ó Pai, e assim oramos, pelos méritos do teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus, a comunhão e a direção do Espírito Santo seja com todo o povo do Senhor, hoje aqui presente